Olá, vamos à primeira aula sobre tópicos de engenharia genética. Engenharia genética parte da biologia que manipula genes, manipula genomas. Vai trabalhar com a alteração do genoma de um determinado indivíduo, de uma determinada espécie. A engenharia genética, que é um ramo relativamente recente da biologia, tem alguns objetivos hoje. O primeiro objetivo que nós poderíamos citar da engenharia genética é isolar um gene e determinar a sequência de nucleotídeos desse gene. Ué, qual é a importância disso? É conhecer exatamente a estrutura do gene. É saber exatamente como é esse gene, saber reconhecê-lo e até depois dessa etapa, depois que você já sabe como determinado gene é constituído, você passa a ser capaz de juntar nucleotídeos para produzir um gene. Eu sei como é determinado gene, como é a sequência de nucleotídeos de um determinado gene num determinado organismo. Ok, então eu vou ao laboratório, pego aqueles nucleotídeos, coloco na sequência adequada, pronto, fabriquei um gene artificialmente, não é? Um outro objetivo da engenharia genética é alterar a sequência de nucleotídeos de um gene para produzir um gene mutante. Ora, mas para que produzir um gene mutante? Para ver como ele se comporta. É possível que, nessa obtenção de um gene mutante, seja capaz de aparecer uma característica interessante, uma característica desejável naquele gene, para que possa ser explorada de alguma maneira. Um outro objetivo da engenharia genética é introduzir em uma bactéria ou em um vírus, no DNA de uma bactéria, no DNA de um vírus, um gene extraído de algum outro organismo. Para que isso? Para que essa bactéria possa produzir alguma coisa que esteja relacionada com aquele gene que lhe foi introduzido. Por que introduzir esse DNA num vírus? Porque esse vírus, ao infectar uma célula, vai levar esse fragmento de DNA com ele. E aí, resultado, vai introduzir nessa célula esse fragmento de DNA. As possibilidades são imensas. Agora, para que tudo isso aconteça, os geneticistas usam bastante uma grande ferramenta chamada enzimas de restrição. As enzimas de restrição são enzimas bacterianas que agem como uma espécie de tesoura. Exatamente. Elas servem para reconhecer e cortar pequenas sequências de DNA. Agora, uma enzima de restrição, uma determinada enzima de restrição, age sempre sobre uma determinada sequência. Vejam só, vamos supor que numa determinada fita de DNA haja essa sequência de nucleotídeos, essa sequência de bases que vocês estão vendo aí: guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Ora, como é que funciona mesmo o pareamento de bases? G com C, A com T, não é isso? Então vamos preencher aqui a outra cadeia desse DNA. Então eu já tenho ali C, T, A com T, T com A, T com A, C com G. Olhe que interessante essa sequência. Se você ler a fita de cima, da esquerda para a direita, é a fita de baixo da direita para a esquerda. Se você ler a fita de cima, da direita para a esquerda, é a fita de baixo da esquerda para a direita. Isso é o que nós chamamos de palíndromo. Palíndromo seria um fragmento de DNA que tem exatamente a mesma sequência de bases, só que no sentido oposto nas duas fitas. Palíndromo é uma palavra da língua portuguesa. Existem palavras que também são palíndromos, existem datas, números que também são palíndromos. Aquilo que pode ser lido nos dois sentidos. Sem querer fazer propaganda, nem ganhando nada com isso, a marca Omo é um palíndromo. A palavra ovo é um palíndromo. Você pode ler nos dois sentidos. Quer ver outro palíndromo interessante? Mirim. Mirim, você lê também nos dois sentidos. É um palíndromo.
Ora, então, no DNA, nós chamamos de palíndromo aquele fragmento de DNA que apresenta a mesma sequência de bases nas duas fitas, só que opostas. Né? Você pode ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que a sequência é absolutamente a mesma. Muito bem. As enzimas de restrição agem sobre fragmentos de DNA que sejam palíndromos. E uma determinada enzima age sempre sobre o mesmo palíndromo, fazendo um corte que deixa as extremidades da fita desiguais. Olha lá que interessante. Na hora que a enzima de restrição fez o corte, vai produzir uma extremidade dessa maneira. Entenda que nessa fita, nessa molécula de cima, à direita desse CG, continua a molécula, vai embora, tem mais molécula para lá. A molécula não é só isso. Aí você está vendo a ponta da molécula. Olha na parte de baixo. Aqui nesse GC à esquerda, seguem outras bases. A molécula continua para cá. Então, a enzima de restrição vai procurar na molécula de DNA o palíndromo específico a ela, vai fazer esse corte, quebrando essa molécula de DNA em dois fragmentos menores. O que você está vendo aí na sua tela é a extremidade de cada uma dessas moléculas, a extremidade na verdade não de cada molécula, mas de cada fragmento da molécula, porque era uma molécula só que foi recortada por uma enzima de restrição. Então, aqui nós temos apenas as extremidades. Bom, para que serve isso? Para recortar DNAs. Como uma determinada enzima age sempre sobre o mesmo palíndromo, o uso de diferentes enzimas leva à obtenção de diferentes fragmentos de DNA que são interessantes, que podem ser usados de diferentes maneiras. Uma delas é através da técnica do DNA recombinante. Nós chamamos de DNA recombinante uma molécula que foi obtida artificialmente pela união de fragmentos de DNA, sendo que cada fragmento veio de uma fonte biológica diferente. Então você tem o DNA de um organismo, o DNA de outro organismo, você vai lá, pega o fragmento de um, pega o fragmento de outro, e aí une esses fragmentos com o objetivo de produzir uma nova molécula de DNA. Legal? Essa nova molécula de DNA chama-se DNA recombinante. Olha só, vamos supor que eu tenha estas duas moléculas de DNA. A molécula azul proveniente de um organismo, a molécula laranja proveniente de um outro organismo qualquer. Aí, pelo uso de enzimas de restrição, eu corto fragmentos dessas moléculas. Então eu obtive um fragmento da molécula azul e um fragmento da molécula laranja. Muito bem. Com uma outra base de DNA, eu vou fazer o seguinte. Através do uso de uma enzima chamada DNA ligase, eu vou introduzir esses fragmentos nessa outra molécula de DNA, né, de uma bactéria, do meu organismo-alvo. Tá? Ora, o que foi que eu fiz? Eu obtive uma nova molécula de DNA que contém os fragmentos dos organismos do meu interesse. É essa nova molécula de DNA que nós chamamos de DNA recombinante. Esse DNA recombinante pode ser introduzido numa bactéria, pode ser introduzido num outro organismo para que possa ser explorado de alguma maneira. Uma técnica interessante usada na engenharia genética é a clonagem molecular. Em que consiste essa clonagem molecular? Consiste em você produzir um DNA recombinante e fazer esse DNA ser replicado várias e várias e várias vezes, para que você tenha várias e várias e várias cópias desse DNA recombinante que você criou. Isso é que se chama clonagem molecular. Olha que legal. Normalmente ela é feita da seguinte maneira. Vamos supor uma bactéria. Numa bactéria, nós encontramos dois tipos de cadeias de DNA.
O cromossomo bacteriano propriamente dito, lembrando que em procariontes o DNA é circular, não é uma cadeia linear como acontece nos eucariontes, mas nós encontramos também nas bactérias pequenos fragmentos de DNA fora do cromossomo bacteriano que recebe o nome de plasmídio. Muito bem, vamos supor que eu pegue o plasmídio dessa bactéria. Eu peguei o plasmídio da bactéria e, através do uso de uma enzima de restrição, eu cortei um pedaço dela. Um pedaço desse plasmídio, né? Um pedaço dele. Aí, eu vou num outro organismo qualquer, também com o uso de enzimas de restrição, eu obtenho um fragmento de DNA que seja um gene do meu interesse. Então, eu incorporo esse gene de interesse ao plasmídio que eu estou trabalhando. Bom, a partir do momento que eu introduzi um fragmento de DNA de outro organismo no DNA desse aqui, eu acabo de criar um DNA recombinante. Então, esse plasmídio agora é um DNA recombinante, porque ele contém um fragmento de DNA oriundo de outro organismo. Pego uma bactéria da qual foi retirado o plasmídio em questão, né, o plasmídio correspondente, né, retiramos dessa bactéria, e aí nós introduzimos o DNA recombinante na bactéria. Ora, essa bactéria, em algum momento, vai começar a se dividir. E aí é aquela história. Uma vira duas, duas viram quatro, e assim sucessivamente. Note que fazendo isso, o plasmídio constituído por DNA recombinante agora está sendo replicado. Esse processo recebe o nome de clonagem molecular. Legal? Esse tipo de técnica em que você utiliza bactérias para trabalhar com determinados genes recebe o nome de engenharia bacteriana. E a engenharia bacteriana hoje está bem avançada e é uma técnica bastante utilizada na engenharia genética. Como, por exemplo, quando se introduz em uma bactéria o gene da insulina humana. Essa bactéria começa a produzir a insulina naturalmente, como se fosse parte do metabolismo dela. Ora, como você pode replicar essa bactéria em quantidades assim imensas, você consegue uma boa produção de insulina e é exatamente a insulina humana que será depois purificada e vendida nas farmácias para os portadores de diabetes. Tá? Outra técnica extremamente importante na engenharia genética é a transgênese, que consiste no processo em que você transfere um gene de um organismo de uma espécie, para outro organismo. Esse outro organismo, aquele que recebeu o gene, é o que nós chamamos de organismo transgênico. Essa técnica hoje é muito utilizada, embora muito polêmica. Atualmente, a transgênese está sendo muito aplicada na agricultura, por exemplo, no milho. O milho, a cultura do milho tem sido, por milênios, atacada por determinados insetos, em especial algumas espécies de lagartas. Ora, você precisa combater essas lagartas. A introdução de um determinado gene no milho tornou-o resistente a tais lagartas. Portanto, você obteve aí um milho melhor, você melhorou a possibilidade de cultivo do milho. Também temos a soja transgênica. Para o cultivo da soja é fundamental o combate às chamadas ervas daninhas, né? Muitas outras espécies de plantas querem crescer ali no mesmo local que a soja está crescendo e competir com ela. Para isso, os agricultores usam um herbicida, e o mais comum deles, o herbicida mais utilizado, é o chamado Roundup.
Resultado, esse herbicida mata essas ervas daninhas, mas também afeta a soja, prejudicando-a e, inclusive, podendo levá-la à morte. A introdução de um determinado gene na soja fez com que ela se tornasse resistente a esse herbicida. Resultado, nessa cultura de soja transgênica, você aplica o herbicida que mata as ervas daninhas e a soja não sofre nada com isso. No arroz, também hoje é muito comum o uso do arroz transgênico. Você tem na cultura de arroz branco, que é o arroz que nos interessa, a presença indesejada de arroz vermelho, né, de uma outra variedade, uma outra planta que invade a cultura do arroz branco, prejudicando-a. Porque pense da seguinte maneira, a colheita desse arroz é feita de forma mecânica, então vem tudo que está ali. E aí, em vez de você ter apenas arroz branco, você vai ter no produto dessa colheita uma quantidade imensa de arroz vermelho que não é adequado para o consumo. Ora, a introdução de um gene no arroz branco tornou-o resistente a um herbicida chamado Liberty, que afeta também o arroz vermelho. Ora, estando o arroz branco resistente a esse herbicida, você pode aplicá-lo na cultura que o arroz vermelho vai morrer e o arroz branco sobrevive. Então, esses são alguns exemplos da aplicação da transgênese na agricultura. Você acaba produzindo, através da transgênese, variedades mais resistentes, mais interessantes, mais economicamente viáveis ou, digamos assim, mais saborosas, né, com características mais interessantes. Isso gera muita polêmica porque muita gente é contra o consumo dos transgênicos. Na verdade, nós não temos ainda resultados definitivos sobre os efeitos causados pelos alimentos transgênicos sobre a espécie humana. Mas, por enquanto, não temos aí também a confirmação de influências prejudiciais. Portanto, os transgênicos continuam sendo produzidos e continuam sendo consumidos. É necessário que haja na embalagem a indicação de que aquele alimento é transgênico, porque aí a pessoa que tem algo contra não consome. Mas existem grandes polêmicas, grandes debates em relação ao uso de transgênicos na alimentação humana. Muito bem, vejamos então alguns usos potenciais da engenharia genética. Bom, a engenharia genética pode ser usada para identificação da função de genes nos mais diferentes organismos. Nós podemos, através da engenharia genética, desenvolver doenças humanas em outros animais, para facilitar o estudo dessas doenças e levar ao desenvolvimento de terapias adequadas. A engenharia genética pode ser usada para a produção de proteínas de interesse médico, como a insulina, que eu citei há pouco para vocês. Pode ser usada também para o desenvolvimento de animais transgênicos, para a produção de tecidos e órgãos, com o objetivo de alimentar o transplante de tecidos e o transplante de órgãos em humanos. Imagine você um rebanho que seja capaz de produzir fígado humano. Parece algo muito monstruoso isso que nós falamos, mas falando cientificamente é algo plenamente possível. Você poderia sim desenvolver um animal capaz de ter um fígado humano, bastando para isso introduzir os genes adequados nesse animal, e aí, na necessidade do transplante, você tem ali o fígado à sua disposição. Né? Creepy, mas interessante. A engenharia genética atua no desenvolvimento de vegetais resistentes a pragas e com melhor qualidade, e também no desenvolvimento de animais com crescimento mais rápido e de melhor qualidade para o consumo. São todas aplicações interessantes da engenharia genética, mas que ainda gera muita polêmica e por isso nós não vemos isso ainda tão disseminado no nosso mercado. Legal? No próximo episódio, Engenharia Genética 2, mais algumas técnicas interessantes da engenharia genética. Até lá!